Abram, queridos e queridas, a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Nós temos um sincronismo aqui, eu e a Michelle. Eu mandei o sermão para ela, e depois eu lendo novamente o sermão, eu falei assim, obrigado, tá, Michelle? Eu preciso dar ênfase a 3 coisas que eu falei pela manhã, para você entender agora o que eu quero propor para pensarmos à noite. O que eu falei pela manhã? Que o vaso, quando ele foi refeito na mão do olheiro, Deus, que é o olheiro, colocou essencialmente barro da natureza de Cristo, ou seja, essência de Jesus Cristo em nós. Pastor, em que momento isso aconteceu? Bem, na criação, porque quando Deus fez você, fez do barro, lá no Éden, lá no jardim, lá no paraíso. E naturalmente, Jesus, por ter feito parte desse processo da criação, ele também está em você. Mas rompeu-se, essa natureza foi rompida, e o homem perdeu a essência de Cristo. Agora, quando nós entregamos a nossa vida para esse novo momento com Cristo, essa essência tem evidência e isso torna mais aflorado essas características. E aí, eu mencionei pela manhã 3 coisas que eu quero começar agora à noite falando sobre essas 3 coisas. A primeira, Jesus Cristo então passa a ser parte da essência da minha vida, por conta da criação. Então, o barro, que continua sendo barro, de alguma maneira tornou-se barro, e esse barro vai virar vaso. Esse processo que é interessante. E aí, ele perde a essência do barro original, e ele é contaminado com o pecado. Então, esse vaso quebra. Ele se rompe, não aguenta. A ideia que nós trouxemos para os irmãos é que quando Jesus prometeu lá, Deus prometeu no livro de Joel, capítulo 2, que derramaria sobre toda a carne, e o texto que nós utilizamos de manhã foi sobre toda a humanidade, o Espírito de Deus, era para retornar a natureza de Deus em mim. Então, o que canalizou, o que fez, o que potencializou a natureza de Deus em mim? Jesus, através do Espírito Santo. Isso eu preciso que você preste atenção, porque agora à noite nós vamos falar sobre o vaso sem unção. Nós não vamos entrar num outro tema, mas o que se coloca dentro do vaso? No Velho Testamento ficou muito claro que os vasos eram utilizados para levar azeite, e o azeite é sinônimo, é um tipo. Na teologia, a tipologia, ela é alguma coisa semelhante que foi dado para uma compreensão humana. Então, materializou a unção através do óleo, ou seja, quando nós falamos ou tratamos do óleo, nós estamos tratando da unção. E aí tem um personagem na Bíblia que deixa muito claro que Deus não gostou do que ele estava fazendo da vida dele, ou seja, o vaso passou a fazer coisas que Deus não gostava. É como se o vaso agora, com vontade própria, que é o mais comum, obrigado, amado irmão, ele passou a fazer coisas que Deus não gostava, que o olheiro não gostava. Aí ele vai e tira o azeite, tira o óleo de dentro de Saul. Ele tira aquilo que ele havia colocado. Mas aí é uma dificuldade de entendimento, porque esse processo de ter e tirar no Velho Testamento isso era comum. E no Novo Testamento? Será que é possível o Espírito Santo entrar na vida de alguém e depois sair? A gente perde essa capacidade de relacionamento com Deus através do Espírito Santo? Não. Mas algumas coisas se perdem.
Eu quero semelhantemente, usando o texto que nós vamos ler agora em 1 Samuel capítulo 15, alguns versículos apenas, nós vamos dar destaque. O que nós perdemos quando o Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo fala, ele é apagado, quando ele é, de alguma forma, escasso na nossa vida. Se nós temos o Espírito a marca, o selo, a garantia de que somos Jesus Cristo, nós precisamos ter atenção como que o vaso está. Se o vaso está trincado, bota lá para conserto. Se o vaso está quebrado, deixa lá na mão do olheiro. Se o vaso está sem alça, pede o Senhor para botar a alça. Se o vaso não tem utilidade, peça o Senhor para utilidade. Mas em hipótese nenhuma, perca a unção. Porque o que reveste esse vaso para que ele possa se tornar resistente é o óleo. Este vaso só se torna resistente à medida que ele é encharcado desse óleo, e esse óleo vai tomando o espaço e o local naquelas microfissuras do barro, e aquilo ali vai inchando, vai tornando aquele barro mais resistente. É por causa do óleo. E ele é cozido no fogo, então o óleo vai esquentando, ele é posto no fogo, o fogo vai dando a ele mais resistência ainda. Fogo também é sinônimo de Espírito Santo. E no momento em que este vaso está pronto, já cheio de óleo e passado pelo fogo, ele começa de alguma forma a exalar, a transmitir cheiro. Esse cheiro é um cheiro que agrada a Deus. Embora muitas vezes se torne muito mitigante, a gente consegue discutir isso com algumas pessoas. Não, mas eu não consigo sentir esse cheiro. Mas Deus sabe, Deus sente. Deus está aqui neste lugar. E obviamente o que o faz ter prazer de estar aqui é o que nós estamos transferindo para Ele, transmitindo para Ele, exalando para Ele, através da nossa adoração, através da nossa comunhão, através da nossa santidade, através do nosso relacionamento com este Deus. Vamos ler o texto e algumas coisas vão, com a ajuda do Espírito de Deus, vão se tornar um pouco mais claras. Verso 23, eu separei aí, me perdoe, 10, alguns versículos. 1 Samuel 15, 10 e 11. Então a palavra do Senhor veio a Samuel. Lembra como que era lá em Jeremias? Capítulo 18. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo, que coisa maravilhosa, né? A característica fundamental de alguém que está próximo do Espírito Santo, o Espírito Santo tem como uma das suas atribuições ensinar, e ensinar através da palavra. Você que tem o Espírito Santo, entende a palavra, porque o Espírito Santo está em você. Se é pouquinho, você vai dizer, pastor, então eu entendo pouquinho. Não, você entende na medida que é necessário para você. E se você tem desejo de mais, busque. Você tem direito, você pode buscar mais. Algumas vezes nós não conseguimos entender algumas coisas no mundo espiritual. Busque. Busque. Busque o quê? A palavra. Faça isso com zelo. Busque a palavra. Então, um elemento indispensável que deve existir na sua relação com o Espírito Santo é permitir que Ele te ensine. Quando você pensa em ensinar, logo me vem, pelo menos aqueles que tiveram a oportunidade de fazer uma matéria no seu curso de formação, docência superior, metodologia para o ensino superior, ou metodologia, seja ela qual for a natureza da metodologia, existe uma regra para o ensino. Clareza, é necessário que você tenha objetividade, é necessário que haja profundidade, as teses sejam comprovadas, os argumentos e os contra-argumentos, aquilo que você quer realmente provar com o ensinamento, seja provável. Então existe uma regra. Uma coisa que eu quero deixar claro para você aqui, com o Espírito Santo não tem regra.
Ele ensina sem regra. E quando você vive uma experiência de ensinamento espiritual, permita eu colocar isso para você de uma maneira assim muito absurdamente aberto. Quando acontece de forma natural, é irresistível os ensinamentos de Deus. Por isso é livre. O Espírito de Deus nos dá liberdade para entender. Se você olhar o que eu estou afirmando aqui para você com o que aconteceu no livro de Atos, você vai ver que lá eles estavam, Atos capítulo 2, vivendo um momento de liberdade. E o Espírito Santo ensinava cada um na sua própria língua. Então o fenômeno sobrenatural não era a glossália, não era a língua estranha, mas sim a manifestação espiritual de que o Espírito estava ensinando cada um no seu próprio idioma. Nós não estamos fazendo nenhum tipo de apologia, de defesa contra os dons de línguas. Não é essa a minha intenção, mas é dizer que em grande parte da experiência dos profetas no Velho Testamento, o Espírito Santo foi muito marcante, porque ele sofre com o que ele ouve da parte de Deus. Samuel chora pelo que ele vai ouvir da parte de Deus em relação a Saul. O profeta chora. Jesus chora quando ele vê Jerusalém e diz que Jerusalém não estava entendendo absolutamente nada em relação à vinda messiânica. Era ele. Todo mundo estava esperando, mas ninguém acreditou que fosse Jesus. Porque faltava entendimento. Como ainda hoje, falta entendimento, falta o Espírito Santo de Deus. Então, esse ato de nós entendermos unção não está associado à manifestação, mas a um compromisso bilateral entre você e Deus, de aprender com profundidade a palavra de Deus. Quanto mais você sabe da palavra de Deus, menos você erra, com mais facilidade você vence as tentações. As dificuldades que você passa, você tem solução, porque a palavra de Deus te dá solução para todas as dificuldades da tua vida. Você é bênção em qualquer tempo, tempo de prosperidade ou tempo de escassez, você é bênção. Em nenhum momento falta para você aquilo que é de Deus. Quando você entende a unção como relação com a palavra. E aí a palavra enche de conforto, como nós chamamos de alento, enche de vontade, como nós chamamos de serviço, enche de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, enche de alegria, porque passamos a buscar as coisas que são eternas, não as efêmeras, que quer dizer passageiras, enche a nossa vida de coisas chamadas esperança, e eu coloquei aqui coisa, porque alguns conseguem quantificar a esperança. Nós esperamos isso. 2, nós esperamos mais isso. 3, nós esperamos mais isso. Quando na verdade a esperança é um conjunto de ações que independe da minha vontade. Mas que eu, pela graça, de alguma forma vou ser alcançado. Simplesmente pela graça. E nada mais do que a graça. Compreende, amado? Que coisa é fundamental o Espírito Santo na tua vida. O vaso sem a unção não vai resistir à temperatura externa, a falta de água vai torná-lo mais frágil e tantas outras coisas. O próximo versículo, por gentileza. Lamento haver constituído Saul como rei. O que Deus fala para Samuel? Samuel, eu estou arrependido de ter posto Saul como rei. Deus interfere diretamente naquilo que ele havia feito, porque ele havia dado a Saul
na expressão mais íntima da relação de Saul com Deus, capacidades especiais. Capacidades essas que levaram Saul ao reinado, a se tornar rei. Primeiro rei, alguém que tivesse, de fato, marcando a história de Israel. Mas sobreveio à vida de Saul algumas coisas que trouxeram uma distinção entre o que Deus havia feito e o que Deus esperava que Saul fizesse. E disse Deus para Samuel: olha lá, ele não está mais do jeito que eu gostaria que ele estivesse. Avisa ele, fala com ele. Fala com ele que ele está totalmente fora do padrão. E qual era o padrão? E aqui eu consigo identificar 3 coisas que era o padrão de Deus nesse versículo para Saul. Serve como padrão de Deus para a minha vida, serve como padrão de Deus para a sua vida. Porque deixou de me seguir. O que Deus gostaria que Saul fizesse? Seguisse a Deus. Quando nós deixamos de segui-lo, cometemos coisas, fazemos coisas, andamos por caminhos que Deus não deseja que nós andemos. O que mais? E não executou as minhas palavras. Qual a palavra que pela manhã eu dei destaque, que vem agora da essência de Jesus, o barro de Jesus, começa a se misturar com o meu barro, e nesse momento eu lembro dessa palavra, que eu disse que é indispensável na vida de qualquer pessoa, a palavra que está ali traduzida nesta frase: não executou as minhas palavras. Isso é o quê? Desobediência. O que nós aprendemos pela manhã? Que é necessário nós termos como elemento essencial na nossa vida a palavra obediência. E qual é a segunda palavra associada à obediência? Serviço. O que adianta você ser bom e ser um grande obediente e não fazer nada? Você precisa trabalhar, você precisa fazer. Então aqui ele está dizendo bem claro: olha, Saul deixou de me seguir e deixou de ser o quê? Obediente às minhas palavras. Se tornou uma pessoa que não executava as palavras de Deus. Isso trouxe uma dificuldade muito grande de relacionamento entre ele e Deus. Ninguém pode dizer, queridos, e isso eu afirmo, que passaram 3, 4 meses na igreja, você pelo menos já ouviu falar sobre pecado, você já ouviu falar sobre arrependimento, você já ouviu falar sobre Deus, sobre condenação eterna, sobre salvação eterna. Com certeza você já ouviu falar sobre a alegria do Espírito Santo. São temas que de alguma maneira estão sempre sendo ressaltados, dando destaque nas diversas formas de pregar o Evangelho. Mas é fundamental agora o próximo. Olha só, então Samuel ficou o quê? Triste, e clamou ao Senhor durante toda a noite. O pecado de alguém entristeceu o profeta. Isso traz, de uma maneira assim muito particular, uma responsabilidade com as pessoas. Um vaso, ele não é vaso sozinho. Você não é vaso sozinho. E tem gente que espera que você esteja muito bem para que você abençoe aquela pessoa. Mas aqui ficou claro, olha, Saul perdeu o que Deus colocou no coração dele, porque ele passou a ser o quê? Instrumento de tristeza na vida de alguém. Você lembra que uma das coisas que Jesus fazia de uma forma muito clara, ficou visível no seu ministério? Se ele via alguém triste, o que ele fazia? Ele ministrava sobre a vida daquela pessoa o quê? A alegria. Jesus chorou. Lá no sepultamento de Lázaro, Jesus chorou, vendo Israel da forma como estava. Certamente os irmãos recordam no jardim, Jesus chorou. A Bíblia expressa que foi um sentimento tão profundo que saíram gotas de sangue por conta do sofrimento de Jesus naquele momento. E ele chorou porque ele era ser humano.
Mas o maior propósito de Jesus era transformar essa tristeza em alegria. Este é o maior propósito da unção. O maior propósito da unção de Deus na sua vida é fazer com que você consiga seguir a Jesus, consiga guardar no seu coração as palavras de Jesus e transformar a sua tristeza em quê? Em alegria. Então agora, se no primeiro cenário a gente consegue perceber que o arrependimento de Saul, você vai perceber isso porque eu vou ler isso no texto, não agrada a Deus, por quê? Ele não estava arrependido porque havia perdido a direção de Deus, ele não estava arrependido porque havia esquecido das palavras de Deus, e ele não estava arrependido porque não tinha mais unção de transformar os seus dias de tristeza em alegria. Ele estava arrependido porque perdeu a coroa. Ele estava lamentando porque havia perdido o reinado. Essa é uma das figuras mais tristes quando alguém está numa religião esperando de Deus alguma coisa e chega à conclusão, depois de muito tempo, que Deus não vai dar o que você quer. Ele não vai dar o que você quer, porque naquele momento a decisão que você tomou não mudou a opinião de Deus em relação a você. Você continuou sendo egoísta, mau. Você continuou sendo você. Porque quando você recebe da parte de Deus o Espírito de Deus, você se torna altruísta. Você se torna uma pessoa boa. Diante das características novas daquele que agora habita em você, que é o Espírito Santo de Deus. Faça a sua reflexão em relação a isso. Faça a medida da sua experiência de fé. E olha que nós não estamos destacando as consequências ruins na vida de Saul. Você sabe o que aconteceu com Saul? E com a família de Saul. Você sabe o que aconteceu com o povo de Israel por conta do rei, por conta de Saul. As vergonhas que o povo passou. Tinha uma tripinha, porque os filisteus ficavam numa tripinha pequenininha, próximo. E aquela tripinha pequenininha, que eram os filisteus mais próximos do oceano, porque não tinham como plantar, entravam por dentro da terra dos hebreus e depois entre os palestinos, para pegar as colheitas deles. Por várias vezes isso aconteceu, e eles perdiam tudo, passavam fome, por conta do que Saul estava vivendo. Isso você precisa compreender. Enquanto o vaso não entende a direção, a palavra, e não permite que o Espírito Santo transforme essa tristeza que está enraigada, atrapalhando, essencialmente, a alegria do Senhor atuar na tua vida, a tua vida não muda. Esse momento de mudança não acontece. Agora eu quero pedir ao irmão Daniel para passar para os textos seguintes, versículo 23. Consequência do que eu acabei de falar para você. Porque, leiam, por gentileza, a rebelião é como um pecado da feitiçaria. Rebelião é a desobediência coletiva. Alguém toma a decisão de desobedecer e leva outros a desobedecerem. Alguém toma a condução da tua vida e leva você a fazer coisas que você não gosta. Você que seguia a Deus, você que tinha interesse com a palavra e você que sabia que o Espírito Santo estava à sua disposição para transformar os seus dias de tristeza em alegria, e você perde isso e você começa a perguntar, mas por que eu perdi tudo isso? Porque essencialmente você acaba a tua vida. Imagine alguém sem direção, os inimigos atuando na tua casa, atuando no seu trabalho, atuando no seu celeiro, atuando na tua vida da saúde, na tua vida espiritual. E aí você começa a perguntar, mas Senhor, por que eu estou perdendo tudo? Você está perdendo tudo porque você está perdendo a visão do que você está fazendo. E aí ele começa a criar um discurso para que você entenda o que foi depois dessa atitude de Saul que acarretou no coração de Saul. É como o pecado da feitiçaria
E a obstinação é como a idolatria. Ele começou a amar o que ele era e não o que Deus havia feito dele. Ele colocou em primeiro lugar a vida dele. Essencialmente o que era ele. É o antropocentrismo. O homem tornou o centro de tudo. Tudo estava lá voltado para o homem. Soberba, arrogância, prepotência e tudo que você sabe, egoísmo, tudo que você sabe que não é bom. E isso tornou parte do vaso. Aquele vaso começou a se encher de coisa que não prestava. E o culto a ídolos do lar. Então, já que eu estou perdido, segundo Saul, eu vou começar a fazer aquilo que aquela pessoa que está me liderando faz, e eu começo a viver da mesma maneira. Isso é uma catástrofe. Por você ter rejeitado o quê? Leiam, a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Perdeu a coroa. A gente poderia então titular assim, e Saul perdeu. Perdeu, mané. Ligando totalmente aquilo que Saul tinha de vantagem, porque estava no caminho, porque entendia a palavra e porque tinha o Espírito Santo para transformar a sua tristeza em alegria, agora ele perdeu. Perdeu tudo. Samuel ficou triste com isso. O profeta repreendeu Saul por causa do seu pecado, mas não deu jeito. Não teve jeito. Versículo 24 a 26. Eu chego a algumas conclusões agora. Versículo 24 até o versículo 26. Então Saul disse a Samuel, olha o que foi que Samuel ouviu. Vê se não me parece uma oração que eu já fiz um dia. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. E as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Então vamos dividir aqui. Volta um pouquinho, por favor, versículo 24. Olha o que acontece. Vê se não tem um pouquinho de Adão nesse versículo. Adão, o que você fez? Pequei porque foi a mulher que tu me deste. Então olha lá, Samuel fala a mesma coisa. Pequei porque eu transgredi o mandamento do Senhor. Isso está claro. Isso ficou claro. Mas ele transgrediu os mandamentos por quê? Ele passa a responsabilidade do pecado dele, ou seja, ele terceiriza o pecado dele dizendo assim, eu fiz isso por quê? Porque eu dei ouvido à voz do povo. Eu fiz isso porque todo mundo já estava fazendo. Tornou-se comum. Aí eu pergunto aos irmãos, é comum uma vida viver sem direção? É comum uma pessoa viver sem a palavra de Deus? A palavra de Deus é a essência, porque ela traz o significado como pão. Então todas as vezes que você tem fome, você vai lá, busca a palavra e a palavra te alimenta. É comum um homem viver sem alimento? Não é comum. É comum uma pessoa viver triste, enganando a si mesmo e outros, dizendo que está alegre? Pode ser que esta seja uma das questões que faça e que nos torne diferentes de alguns grupos pentecostais existentes. Porque quando a manifestação espiritual se encontra presente, ali já aconteceram 1000 coisas. Mas esta manifestação, ela é possível desde que a coletividade entenda o que foi que aconteceu antes para aquilo acontecer. Então, às vezes, nós ficamos no meio do caminho. Deus gostaria de trazer de forma visível esses dons que caracterizam um vaso cheio do Espírito Santo. Mas a gente não consegue ultrapassar aquele momento. Por quê? Por que eu não consigo romper a bolha? Porque eu estou num ambiente onde as pessoas, de alguma forma, não acreditam nessa possibilidade de avançar nessa relação com o Espírito Santo. E alguém pode pensar assim, mas é porque nós somos batistas? Bem, a Assembleia de Deus oriunda da Igreja Batista. Então, nós não podemos discutir que alguém, em algum momento,
conseguiu ultrapassar, e tantos outros grupos pentecostais saíram de igrejas tradicionais. Há um nível de racionalidade das coisas espirituais, depois é sobrenaturalidade para a racionalidade. Ela para aqui e entra o sobrenatural. O que me faz ver que falta não é o sobrenatural, é o nível de racionalidade, onde eu estou errando. Eu como vaso, onde eu estou deixando de romper. Por que eu não consigo ultrapassar essa barreira? E eu posso pensar que, por duas razões. A primeira, porque eu nunca tive a experiência. Nunca acreditei nessa experiência. E por não acreditar nessa experiência, eu inibo, eu impeço a manifestação. Porque para que haja manifestação, eu tenho que acreditar. Eu tenho que crer. Eu preciso acreditar. Tem alguma coisa me segurando, tem alguma coisa me prendendo. Olha o versículo. Versículo 25, por favor. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado. Isso é Saul orando. Algum dia eu já orei assim, irmão. Eu tenho certeza que você também. No Novo Testamento tem um jovem que sai da casa do pai, vai para longe, começa a fazer uma porção de coisa errada. De repente ele começa a passar fome. Lembra que eu falei que é o pão? A Bíblia, a palavra de Deus é associada também a alimento. Ele começou a ficar o quê? Desnutrido lá fora, longe do Senhor. Passou fome e desejou. Não há nenhuma possibilidade, nem sequer, nenhuma manifestação literária dizendo que ele comeu. Mas ele desejou comer coisa que não devia comer. E estava lá. E aquilo foi tornando aquele jovem, que é o jovem que saiu da casa do pai, mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco. Uma hora ele faz o quê? Pai, pequei, está lá no livro de Lucas, pequei contra o céu, agora eu vou voltar para a casa do pai, arrependido. Aquele exemplo deve ser a minha oração. Este exemplo não deve ser a minha oração. Porque aqui havia uma coisa aqui por detrás que pode estar acontecendo exatamente neste momento com você. Você pode estar essencialmente procurando o caminho, a palavra, a alegria, mas não do jeito que Deus quer se manifestar na tua vida. Não da forma como Deus quer agir na tua vida. Não do jeito que Deus tem preparado para você. Nós sabemos orar. Seja feita a tua vontade, mas segunda-feira está tudo planejado, terça-feira está tudo planejado, quarta-feira está tudo planejado. Se der alguma coisa errada na tua agenda de amanhã, você se estressa, você quer brigar, você não consegue se conformar, você não consegue aceitar, você não consegue colocar para Deus que é bom, perfeito e agradável, porque você entendeu que foi Deus que não deixou. Você não consegue viver sem murmurar, sem resmungar. Resmungar quer ficar falando sozinho. Você pergunta, cara, o que você está falando? Não é comigo, não é com você não, é comigo. Você não consegue parar de pensar no que é pior. Uma frase que tem me incomodado bastante quando as coisas estão ruins, alguém diz assim, se está ruim e não acabou é porque pode piorar. Eu falei, vai piorar para você, seu troço ruim. Para mim não. Para mim não, porque eu acredito que Deus possa interferir até nas coisas ruins. Você não crê assim? Não é essencialmente o dever dele, moral, de interferir no meu pecado. Não é. Mas todas as vezes que eu permiti, o Espírito Santo me admoestou, me ensinou, me corrigiu, me disciplinou. Todas as vezes que eu permiti, o Espírito Santo disse, não faz, abandona, larga, corre. Se você instruir a tua alma, se você colocar o seu coração na direção, meu irmão, você pode estar na direção errada, que Deus vai dar 1000 voltas e fazer você voltar à direção da parte do Senhor. Foi assim. Foi por isso que ele rejeitou a oração que nós estamos acabando de ouvir. A oração de um vaso que perdeu a unção. E ele termina dizendo, para que eu o adore. E Deus não queria mais a adoração de Saul. Deus não queria mais a adoração dele.
versículo 27, por favor. Me perdoe, irmão, eu pulei o 26. Olha a atitude do profeta. Que deve ser a minha atitude e a tua atitude. Porém, Samuel disse a Saul. Samuel era o quê? Profeta. Saul era o quê? Rei. Quem mandava mais? O rei ou o profeta? Quem mandava mais? Quem mandava mais? O rei. Cuidado quem é que está reinando na tua vida, viu, irmão? Cuidado. Não, eu não vou voltar com você. O profeta poderia se sentir acuado, ameaçado, amedrontado e dizer o que para o rei? Rei, tá bom, rei, eu vou voltar com você. Mas o que Deus falou com Samuel? Lá para trás, nos versículos anteriores. Samuel, vai lá na casa de Saul e fala para ele que eu tirei dele o quê? A direção, a palavra e a minha alegria. Acabou, não tem mais jeito. Eu tirei. Compreende? Tem hora que na sua casa você tem que falar para os seus filhos, não, eu não vou ceder. Você tem que falar com a sua mulher? Não, eu não vou ceder. Você tem que falar com o seu esposo? Não, eu não vou ceder. Por quê? O que Deus mandou eu fazer é maior do que o meu compromisso que eu tenho com o rei. Está compreendendo, queridos? Está compreendendo a direção da coisa? Muitas vezes nós temos mais compromisso com as pessoas do que com quem? Com Deus. E para não perder a amizade, a gente não fala. Para tornar ou fazer a política da boa vizinhança, ficar bem com todo mundo, a gente não fala. Para a gente alegrar o coração de um filho, de uma filha por um determinado momento, a gente não fala. A gente aceita, mas não foi isso que Deus mandou. Deus mandou mostrar a direção, ensinar a palavra, colocar no coração dele que a tristeza dele é temporária, desde que ele cumpra e obedeça o que o Senhor deseja. A gente abre mão disso e se omite. Versículo 27. Quando Samuel se virou para ir embora, o que acontece? Leiam. Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Na minha versão está assim. E virando-se Samuel para ir, ele pegou na orla da capa do profeta e o profeta puxou. Sabe o que significa isso? Você precisa largar aquilo e as pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus dentro da tua casa. Quando é largar, não é abandonar, são termos diferentes. Mas é se posicionar. Porque se não houver essa ruptura, aquele compromisso que havia, tem que ficar claro que acabou. Acabou, Saul. Você pode teimar, fazer o que você quiser, mas você não é mais rei. Isso não pode comprometer a unção que está em mim. O que Deus falou para eu fazer. A direção que Deus está dando para a minha vida. Isso não pode comprometer o que a palavra está dizendo ao meu coração nesta noite. Isso não pode comprometer a tristeza que eu vou resolvê-la pela minha obediência ao Senhor. Isso não pode comprometer. Fica aí você com um pedaço do pano da minha roupa, porque eu vou embora. E semelhantemente, queridos, algumas vezes nós perdemos a unção porque não queremos largar ninguém. Ninguém. E ficamos agarrados a coisas que Deus não gosta. Feche os seus olhos. Converse com Deus. E também aquele que é força de Israel não mente, nem se arrepende. Porquanto não é homem para que se arrependa. Disse ele, pequei
e honra, porém não tenho mais diante de Deus e diante de Israel. Não voltou Samuel com Saul para adorar ao Senhor. Senhor, essa noite, Senhor Deus, de alegria, tornando o conceito, Senhor Deus, que a unção parte da primícia, de que é a disposição do vaso em ser obediente ao Senhor, de aceitar a direção que o Senhor está dando à vida deles, de aceitar a Tua palavra, Senhor Deus, como sendo referência, Senhor Pai, para a vida diária. E a experiência sobrenatural que nós desejamos, Senhor Deus, é a capacidade de transformar tudo que é contrário, tudo que é tristeza, tudo que é angustiante, tudo, Senhor Deus, que é deprimente, em alegria. Encha o coração do Teu povo de alegria. A alegria, Senhor Deus, do Senhor é a nossa força. Abençoa-nos aqui. E que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, Deus possa fazê-los ter compreendido, e certamente aquilo que hoje você não entendeu, busca o Senhor. O texto em 1 Samuel, capítulo 15, capítulo 16, você vai compreender que vale a pena, muitas vezes, perder a coroa, mas não perder o rei. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Uma boa noite assim, encerramos o nosso culto e convidamos você para que na próxima quarta-feira esteja conosco para adorarmos ao Senhor. O jovem...